Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Nós vamos iniciar o capítulo de número 25 de Deuteronômio, tá bom? Vamos falar algumas leis aqui que foi estabelecida por Deus através de Moisés. Diz assim o capítulo 25, verso 1 até o 4, vai falar sobre apenas de açoites, né? E também o verso 5 até o verso 10 vai falar sobre a lei do levirato. O que é essa lei, né? Nós vamos falar sobre isso também. Verso 11 e 12, nós vamos falar atitude ética nas brigas. E o verso 13 até o verso 19 vai falar sobre pessoas justos e medidas justas, tá bom? Então vamos para a palavra de Deus, verso 1 até o 4, esse versículo, esse capítulo, né, 25, verso 1 até o 4, vai falar a respeito de algumas coisas. Vamos lá então? Verso 1 diz assim: quando houver pleito entre algum e vier o juízo e o julgares e absolveres ao justo e condenar o iníquo. Então isso aqui é muito importante a gente olhar. Verso 2. Será que se o delinquente, né, ou aquele que cometeu aquele ato, né, de crime, merecer ser açoitado, então o juiz o fará lançar em terra e os fará açoitar diante de si, segundo o seu delito por conta. Verso 3, fará-lhe dar 40 açoites, não mais, não seja que se ferir com muitos açoites, a mais deste se humilhe teu irmão diante dos teus olhos, né? Verso 4, não porás mordaça ao boi quando trilhar, né? Quando trilhar. Vamos ver aqui então, é interessante a gente ver aqui. Em primeiro lugar, aqui nós olhamos a lei estabelecida ali, ninguém poderia ser julgado ou condenado se essa pessoa fosse verdadeira. Essa pessoa não devia. Então, nenhum injusto, nenhuma pessoa que era inocente seria julgado. Esse primeiro ponto era bem visível ali. Ninguém era julgado se não devesse nada. Então, a partir do momento, se você fosse até um júri, realmente você devia aquilo ali, né? E se comprovasse que você não devia, você não era condenado, tá certo? Então aqui o verso 1 diz, ó, quando houver pleito, né? Ali, acusação entre algum, e vier um juiz e julgarem e absolver ao justo e o condenado, né? Condenar o iníquo. Então, só a pessoa que realmente devesse que poderia ser julgado. Isso aí é interessante, que não havia ali um julgamento errado, não havia ali um julgamento político, não havia ali um julgamento de interesses próprios, né? Até porque era a lei de Deus que estava ali naquele momento. Então Deus, de maneira nenhuma, ele estabelece uma lei que ela não seja uma lei correta, né? O homem que pega a lei e transforma a lei naquilo que ele quer, né? Tanto que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 17, ele diz, ó, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ou seja, cumprimento da lei certa, né? Isso é importante. Por que eu aprendo isso aqui? Porque aqui nós olhamos, né, que o justo castigado dos culpados,
devia ser dispensado, de maneira, né, preservar a dignidade humana individual. Aquilo que eu falei aqui, né? Verso 2 diz assim: será que se o delinquente merecesse açoitado, então o juiz o fará lançar em terra e fará açoitar diante de si, segundo o seu delito por conta. Então, ali, a partir do momento que comprovaria que aquele indivíduo ele deveria realmente estar sujeito, né, àquilo ali que ia acontecer com ele. Então ali realmente ele tinha que pagar por aquilo ali realmente que ele era culpado. Então, por ele ser culpado, realmente ele seria realmente penalizado por aquilo ali, sobre a culpa dele ali. Então ele deveria realmente passar de inocente para réu, né? Verso 3 diz assim, verso 3: e será que o delinquente, verso 3, perdão, farás com que dê 40 açoites, não mais, que lhe fazem dar muitos açoites. E mais do que este, né, envilece-se o teu irmão, né, diante dos teus olhos, né? 40 é o número da prova da parte ali, né, na cultura, né, de Deus. Entretanto, o dito castigo é apresentado pelo juiz, de maneira nenhuma pelo indivíduo, que fazem justiça por si mesmo. Então, ali era realmente, as pessoas tinham que pagar por aquilo ali, era uma lei estabelecida, em momento nenhum, era uma lei rígida, mas era uma lei aplicada, né? Porque tem coisas que há uma lei rígida, ela muda, né? Ali não fazia acepção de pessoas. Ali, rico, pobre, né? Qualquer pessoa ali realmente ela pagaria por aquilo ali, né? Não tinha cor, não tinha, essa pessoa era rica, né? Ali não tinha jeitinho para nada ali, pagavam ali isso aí, né? O quarto coisa aqui é: não atará a boca ao boi quando debulha, né? É interessante a gente analisar esse ponto 4 aqui, que é interessante: não matará a boca do boi, completo positivo da proibição de desonrar um homem, apesar, né, dos seus erros, a exigência que ele devia receber toda a honra devida por suas boas obras. Este versículo provavelmente também expressa um proverbial parecer mesmo aqui ter força que lhe deu Paulo, né? Quando vai falar sobre honra, né? Então, a verdade é que Deus, ele não trabalha, mesmo que a pessoa deve ali, tal, a pessoa não deve ser humilhada, a pessoa deve ser realmente corrigida, né? Existe a questão de você humilhar alguém, existe a questão de você corrigir alguém. Deus, ele não quer humilhar ninguém, Deus quer trazer a correção, porque a correção, ela já traz em si a uma pessoa ser humilhada, né? Então agora você não precisa tripudiar em cima de alguém, você deve corrigir com amor, com carinho, né? E honrando mesmo o culpado é uma pessoa honrada, né? Por quê? Por que ela é honrada? Porque ela está pagando por aquilo que ela fez. Ela não está pagando por vingança, né? Tanto que não era quem julgava ela, não era o tamanho do delito que ela cometeu com alguém, e alguém realmente ficou enraivecido, igual aqui, está dizendo aqui, ó, né? Que tinha que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Não a pessoa ficar enraivecido e tal, aquela coisa, né? E não. Mas o que acontece? Mesmo ela sendo penalizada, ela era respeitada também. Isso é importante
e Deus assim também trata com carinho com nós também. É por isso, né, que a gente precisa saber que a lei de Deus é uma lei muito sincera, e a lei de Deus é uma lei realmente com amor e não com soberba, e é isso que a gente precisa entender, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco e possamos, ó Deus, entender aquilo que a sua palavra está dizendo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.